Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e seja bem-vindo a mais um encontro da nossa campanha O Caminho, em que estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo, dos Evangelhos, para que possamos ter uma experiência transformadora com as palavras de Jesus. Nós vamos fazer hoje o capítulo 20 e 21 de Lucas. Então, você vai ler o capítulo 20 e o capítulo 21 de Lucas. E eu quero trazer aqui uma percepção desse capítulo que eu acho muito interessante e muito aplicável para os dias em que nós estamos vivendo. Aqui o texto começa dizendo que aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Com quem lhe deu esta autoridade? E é interessante você perceber que eles estavam aqui questionando quem era o rabino de Jesus, com quem Jesus estudou, quem fez ele saber essas coisas, porque eles não reconheciam a autoridade de outras vozes que não saíssem das suas escolas rabínicas. E aqui nós vamos perceber que a autoridade de Jesus está justamente pelo fato de ser o Filho de Deus. Os seus ensinos são as palavras do próprio Deus. O que ele fala é o que ele ouve do próprio Deus. E nós vamos perceber aqui algo que é muito presente nos nossos dias. Uma pressão muito grande de questionamento com relação à autoridade da palavra de Deus, com relação à veracidade da palavra de Deus. E nós vamos olhar nesse capítulo e no capítulo seguinte que existem o que nós chamamos de perguntas e questionamentos retóricos e mal intencionados. Por quê? É quando alguém te faz uma pergunta que, seja qual for a sua resposta, a resposta te compromete. Entende? E Jesus nos dá uma boa saída, uma boa instrução de apologética cristã, ou seja, uma dica de defesa da fé. E muitas vezes a melhor maneira de defender a sua fé não é respondendo às perguntas capciosas, tendenciosas, que te encurralam com qualquer tipo de resposta, mas responder com outra pergunta mais objetiva. Então, quando as pessoas te fizerem perguntas tentando questionar a autoridade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, você responde com outra pergunta, colocando em xeque qual é de fato o seu problema com a palavra de Deus. Onde você quer chegar com esse questionamento? E aqui você vai perceber que Jesus responde com uma outra pergunta. E ele diz: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles ficaram em dúvida. Por quê? Porque, dependendo da resposta que eles dessem, eles também estariam se colocando numa situação complicada diante do povo que reconhecia o ministério de João Batista. E olha que interessante, no versículo 8 diz: então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Se vocês não respondem a minha pergunta, eu também não respondo a de vocês. Jesus mostra que nem sempre somos obrigados a responder às perguntas capciosas, mal intencionadas, que têm como objetivo te encurralar e te deixar sem respostas. Quando você perceber isso acontecendo, faça outra pergunta para que você não se sinta obrigado a ter que responder, porque afinal não somos nós que temos problema com a nossa fé, não somos nós que temos problema com a veracidade da palavra de Deus. Isso vai acontecer também mais para frente, quando eles vão tratar de uma questão política, econômica, social, com relação ao imposto. Eles vão perguntar se é justo, se é lícito pagar imposto a César ou não. Então, essa pergunta também é uma pergunta mal intencionada. Olha só, no versículo 23, Jesus, percebendo a artimanha de homens que estavam infiltrados entre eles para pegar Jesus em alguma causa, em algum motivo para denunciá-lo.
Olha só como isso tem muito a ver com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então Jesus faz uma outra pergunta: de quem é a figura que está na inscrição? Eles respondem: de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sensacional. Mais uma vez, Jesus nos mostra que em tempos difíceis vamos ser questionados, vamos ser confrontados, e muitas dessas perguntas não são perguntas de pessoas que querem aprender, mas são perguntas que querem nos pegar, nos deixar sem respostas. Então Jesus nos ensina que tão importante quanto fazer afirmações é saber devolver essas perguntas para que nós possamos realmente preservar a nossa convicção, a nossa fé. E por último, ele vai ter aqui mais um questionamento com relação à ressurreição feito pelos saduceus, que ele diz, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? E aí ele vai discorrer aqui mais uma vez uma palavra com relação a isso, declarando que Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos, porque para ele todos vivem. E aí, mais uma vez, você vai perceber ele sendo questionado constantemente. Qual que é a palavra de encorajamento que eu quero deixar para você? Quando nós observamos a profecia do capítulo 21 com relação à vinda do Filho do Homem, ele vai dizer que todos os seus discípulos nos últimos dias seriam questionados, seriam perseguidos, teriam a sua fé colocada em xeque. Porém, a palavra que eu quero deixar para você de encorajamento é: tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Olha aí, versículo 14 do capítulo 21. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que haverão de responder, porque eu lhes darei as palavras e a sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então guarde essa palavra, assim como Jesus foi questionado na sua autoridade, na autoridade da palavra de Deus. Nesses dias nós também seremos questionados, seremos colocados à prova na relevância da palavra de Deus, na veracidade da palavra de Deus. Então não se preocupe em ter as respostas para todas as perguntas. Perceba que muitas vezes a sabedoria se dá mais pela pergunta que fazemos na volta do que as declarações que fazemos. E, acima de tudo, guarde essa palavra. Decida não se preocupar com o que responder, porque não é você que tem problema com a sua fé, não é você que tem problema com a palavra de Deus, mas deixa que o Espírito Santo te dê sabedoria para que você possa saber como responder, e as pessoas não poderão resistir nem contradizer o que nós estamos ministrando com relação à palavra de Deus. Nós cremos nisso, precisamos muito de sabedoria de Deus para essa guerra ideológica dos últimos dias, para que não venhamos cair em vãs discussões, em contradições, mas que possamos estar firmes na nossa fé, firmes na nossa relação com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, vamos seguir juntos, até o próximo.